Bom, olá a todos. Eu me chamo Elvis Dias e vou falar agora sobre a difusão pseudo-estacionária em filme gasoso estagnado. Bom, primeiro para entender por que se chama um regime pseudo-estacionário, eu trouxe essa imagem do livro do Cremasco, que representa um gás estagnado em cima e um líquido volátil no fundo. Nesse capilar, justamente por haver esse líquido volátil, esse líquido vai ter uma certa facilidade de mudança de estado. Então, para o nosso caso, ele vai apresentar uma facilidade de mudança do estado líquido para o estado gasoso. Com essa mudança de estado, ele vai haver um decréscimo na altura da superfície do líquido. Então, a partir de um tempo inicial, ele vai ter uma certa altura. E a partir de um tempo, uma parte desse líquido vai evaporar e a partir do tempo vai ficar em outra altura. Então, por isso que se chama pseudo-estacionário, porque vai haver uma mudança lenta na superfície da altura da superfície do líquido. Então, só para explicar os outros termos aqui dessa figura, esse YA2 aqui em cima representa a concentração do gás que evaporou do líquido volátil aqui no topo do capilar. E essas setas aqui podem indicar que possa haver uma presença de um fluxo de um gás de modo a influenciar na concentração desse YA2. E esse Z igual a Z2 representa a altura do capilar a, ao todo. Esse Z igual a Z1 a T igual a T0 representa a altura do líquido, da superfície do líquido no capilar a um tempo inicial T0. E esse Z igual a Z1 T, AT igual a T significa que vai ser a altura do líquido a partir de um certo tempo, um tempo indeterminado, que aqui coloco uma sigla T. E esse Y1 nessa altura justamente é a concentração na fronteira gás-líquido do gás que evaporou do líquido volátil. Esse primeiro aqui representa ao do T igual a T0, então vai ser a concentração do gás que evaporou nessa altura aqui a um tempo T0, e essa daqui é a concentração em um tempo T. Então, a partir dessa evaporação do líquido volátil, ela vai haver um fluxo a partir do gás evaporado, que é representado aqui por NaZ, que esse fluxo pode ser determinado por essa forma, ou seja, o fluxo NaZ, ou seja, o fluxo global de matéria de A, que seria do gás que evaporou do líquido, no sentido Z, na direção Z, quer dizer, é igual a concentração molar vezes o coeficiente de difusão dividido pelo Z, que é o Z2 menos Z1, ou seja, essa diferença de cota existente entre o topo do capilar e a superfície do líquido. O Y1 e Y2 eu já citei anteriormente. E o YB médio é a concentração média de B, ou seja, para o nosso caso aqui seria um gás presente aqui estagnado. E eu chamei essa equação de equação 1. Esse mesmo fluxo global de matéria que eu citei aqui, ele pode ser descrito também por essa outra fórmula aqui, que é igual a massa específica de A, aqui o A, como eu já citei, o A aqui seria o gás que é evaporado do líquido volátil, MA, que seria a massa molar de A, o D de Z, que seria a derivada desse Z aqui, da diferença de cota, e dividido pela derivada do tempo. Eu chamei de equação 2, sendo possível realizar essa igualdade entre a equação 1 e a equação 2 para chegar a uma equação final. Então, feita a igualdade, em seguida pode-se fazer não uma simplificação, mas só para melhorar a visualização dos termos, passar esse dt aqui para esse lado aqui da equação e multiplicando assim, e o z é yb médio e multiplicando aqui em cima dessa parte da equação para ficar isolado o y com o z com o dz, ficando assim. Como eu falei, o dt ficou nessa parte aqui e o zdz nessa parte aqui para ser
mais fácil realizar a integração. Então, feita a integração, o dt vai variar de 0 a t, ou seja, o dt varia do tempo inicial 0 até um tempo indeterminado, t, e o z dz varia de zt0, ou seja, a posição, como eu tinha falado anteriormente naquele primeiro slide, é a posição do líquido no tempo inicial, e o zt, que é a posição do líquido a partir de um certo tempo, que o líquido vai evaporar, então em um certo tempo vai haver outra posição do líquido. E, bom, aqui nessa derivada do dt, aqui como tem 1, aí a derivada fica t aqui. E aqui no z fica z ao quadrado sobre 2, variando de zt0 a zt. Aí eu posso passar esse t para esse multiplicando aqui e o d de ab colocando aqui para ficar mais simples, mais fácil de visualizar. Então, nessa equação aqui, o t que, como eu falei, é resultante da integração do dt aqui. E essa integral aqui resultou nessa parte aqui da equação. Bom, essa equação aqui é a que nós vamos utilizar no nosso exemplo. Bom, no exemplo 4.4, presente no livro do Cremasco, ele diz: um capilar de 30 cm de altura contém 2 cm de etanol. Calcule o tempo necessário para que o nível do álcool decresça em 0,02 cm, considerando que o capilar esteja preenchido por ar seco e estagnado a 1 atm e 25 graus Celsius. Suponha que o vapor de etanol é totalmente arrastado no topo do capilar. Nessas condições, são conhecidas a massa específica do etanol, a pressão vapor do etanol, posteriormente eu vou explicar por que ele não dá essa informação, a massa molar do etanol, lembrando que esse A, toda vez que tiver o A, e até a questão menciona aqui o A, em que o A é igual ao etanol, e o B é o ar seco presente aqui no topo do capilar, estagnado. Bom, utilizando aquela equação, só voltando aqui, o que eu posso fazer é isolar esse T, colocando aqui no lugar do D de AB, substituindo cada posição para ficar mais fácil visualizar, já que a equação, a questão, justamente pede o tempo necessário para que o nível do álcool decresça em 0,02 centímetros. Então, isolando o fator, a variável tempo aqui para descobrirmos o resto dos componentes da equação, nós temos assim. Eu vou marcar de azul aqui as informações que a questão já nos informa, que são essa parte aqui inicial da equação. É justamente essas duas aqui, a massa específica e a massa molar. Então nós já temos essa informação. Para o que nós precisamos descobrir é todo o resto da equação. Começando primeiro pela concentração, o YB médio ele pode ser descoberto a partir dessa fórmula. Bom, eu acredito que essa fórmula já tenha sido citada mais detalhadamente por outras equipes, então enfim, eu só vou usar ela assim mesmo, não vou me estender muito explicando por que chegou nessa fórmula aqui. Então, o YB médio, e para um regime binário, ou seja, para que nós temos aqui no caso um regime binário, ou seja, concentração de A mais a concentração de B é igual a 1, ou seja, a concentração do soluto mais a do solvente é igual a 1. Bom, utilizando para descobrir o YB1 e o YB2, consequentemente o YA1 e o YA2, nós podemos chegar assim, que o YB2, passando aqui o YA para esse lugar da equação, nós encontramos que o YB2 é igual a 1 menos o YA2. Bom, a questão nos informa que o vapor de etanol é totalmente arrastado no topo do capilar. Então, isso quer dizer que a concentração no topo do capilar é igual a zero, ou seja, que o YA2 é igual a zero. Substituindo aqui nessa equação, nós podemos encontrar um YB2, consequentemente é 1. Bom, já temos o YA2, que nós vamos utilizar
aqui na equação. O YB2 nós vamos utilizar para encontrar o YB médio. Bom, agora para encontrar o YA1, que é a concentração onde eu marquei aqui, que é na fronteira líquido-gás, nós temos que consultar no capítulo 3 do livro do Cremasco, no tópico 3.5.1, que é a concentração ou fração mássica ou molar do soluto especificada em uma determinada fase. Nesse tópico, ele nos informa essa seguinte equação, que o YA1 é igual à pressão vapor do líquido do gás que evaporou dividido pela pressão do sistema. Então, a pressão vapor, como até falei no começo da equação, ele nos informa que é de 58,62 milímetros de mercúrio e a pressão é de 1 atm. Então, transformando de atm para milímetros de mercúrio fica 760. E nós temos o YA1, ou seja, nós já temos outro termo para usar na equação. E usando o mesmo princípio que nós usamos aqui para encontrar o YB2, nós podemos encontrar o YB1. Então, o YB1 é igual a 1 menos o YA1, que já encontramos aqui, que é igual a 0,9229. Então, o YA1 e YA2 nós temos. Agora, o YB1 e YB2 nós temos que usar para encontrar o YB médio. Então, jogando o YB1 e o YB2 nessa fórmula aqui, nós encontramos que o YB médio é de 0,961. Então, eu marquei aqui esses círculos em vermelho os valores que nós vamos usar na nossa equação. Agora, para encontrar a concentração molar do sistema, nós podemos usar naquela equação do PV é igual a nRT. Aí isola-se o N dividido por o volume, que resulta na concentração. Aí a concentração é igual a pressão dividido pela R, que é a constante, e a temperatura. Bom, então todas as questões a questão nos fornece pressão de 1 atm, a constante é um valor conhecido, a temperatura, que é de 25 graus Celsius, soma com 273 para transformar em Kelvin, e resulta em 40,88 vezes 10 a menos 6 mol por centímetro cúbico. Agora, para encontrar o coeficiente de difusão, nós temos que consultar a tabela 1.1 do livro do Cremasco, que por nosso sistema aqui da nossa questão se tratar do gás etanol e de um ar, e a questão fala de ar seco, nós encontramos na tabela 1.1 para a temperatura de 298, como já foi mencionado aqui de concentração, é um coeficiente de difusão de 0,132 cm² por segundo. Agora, para encontrar aquele último termo da equação, nós temos que visualizar aqui na figura o ZT e o ZT0. Então, vou voltar aqui na questão, que ele nos diz que calcule o tempo necessário para que o nível do álcool decresça em 0,02 centímetros. Então, o ZT, que é a altura inicial do líquido, vai ser o 30, a questão fala da altura do capilar e a altura do líquido. Então, 30 menos 2 centímetros, ou seja, o ZT0, que é a altura do capilar no instante inicial, seria 28 centímetros. Agora, para o ZT, que seria a altura da superfície do líquido a partir da evaporação de uma certa quantidade de líquido, vai haver outra altura de superfície do líquido. Ou seja, eu vou ter o ZT, o ZT, que seria para um certo tempo, a altura. Então, já que para que o álcool decresça em 0,02 centímetros, vai ser o 28 mais o 0,02. Então, como falei, o ZT seria o 28,02 e o ZT0 seria o 28. Aí nós encontramos um resultado de 0,5602. Aí, como também eu circulei em vermelho todos os valores que nos importa para jogar na equação, jogar nessa equação aqui. Então,
jogando todos os valores conhecidos que a questão nos informa e o que nós descobrimos pelas outras formas que eu citei, nós encontramos que o tempo é de aproximadamente 6 horas. Então, só para finalizar aqui a questão, o que esses 6 horas significa? Essa 6 horas significa dizer que é o tempo necessário para que a evaporação ocorra aqui, de modo que a superfície do líquido decresça em 0,02 centímetros. Então, é isso. Basicamente, esse tópico é isso. A referência que eu usei foi o livro do Cremasco, de Fundamentos de Transferência de Massa. E é isso. Obrigado.